primeira questão que vamos analisar do Enem diz respeito a este pôster, onde nós temos pessoas segurando fotos, e aí nós temos o seguinte texto: We're a culture, not a costume. This is not who we are, and this is not okay. Então vamos à questão. As questões do Enem, na introdução, nós temos aí algumas dicas preciosas para a nossa interpretação. Se você tem um nível de inglês mais básico, então é bom que você leia a introdução da questão até mesmo antes de ler o texto, porque a introdução à questão vai lhe dar um norte, uma direção sobre do que se trata. Então vamos à introdução da questão. Nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão, a interação dos elementos verbais e não verbais faz referência ao ato de. Vamos comentar essa introdução. Aqui nós estamos sabendo pela introdução que é uma campanha que aborda diversidade, inclusão, e aí fala também da interação de elementos verbais, que são as palavras, mas fala também de elementos não verbais. Então a gente tem que prestar atenção nas imagens, que são os elementos não verbais. Então vamos aí analisar o pôster. We are a culture. We're, aí a contração de we are, nós somos uma cultura. Not a costume, não um costume. Olha só, essa palavra costume é um falso cognato, ok? Costume se parece com costume, mas não é costume. A palavra costume significa traje, roupa, fantasia, uniforme, pode significar todas essas coisas. Em suma, costume é o que você veste, ok? Então nós temos essas pessoas segurando esses pôsteres e você perceba, aí entra o elemento não verbal, que todas essas pessoas estão com suas feições desaprovando, elas estão de certa maneira indignadas, né? Uma feição de alguém que está indignado, segurando essas fotos, essas imagens. Se você perceber, essas imagens elas lidam com estereótipos. Nós temos aí um cidadão que parece mexicano, e você tem na foto, né, o estereótipo do mexicano, com aquele sombreiro, tocando a viola e aquela coisa toda. A última imagem a gente tem aí o que parece ser uma menina nativa americana, segurando uma foto do estereótipo, né, do índio. Então nós temos essa situação aqui. No meio, o texto diz assim: This is not who we are. Isto não é quem nós somos. And this is not okay. E isto não está ok, ou seja, não está legal, esses estereótipos. Então, voltemos à questão. Nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão, a interação dos elementos verbais e não verbais faz referência ao ato de. Letra A. Estereotipar povos de certas culturas. Letra B. Discriminar hábitos de grupos minoritários. Letra C. Banir imigrantes de determinadas origens. Letra D. Julgar padrões de beleza de diversas etnias. E letra E. Desvalorizar costumes de algumas sociedades. Olha a letra E aqui, ela é capciosa, ela está querendo direcionar você para o falso significado do cognato costume, que é um falso cognato. Bom, como o pôster trata de estereótipos, nós então temos a convicção e sabemos que a resposta correta é a letra A.
estereotipar povos de certas culturas. Então esse é o ato que está aí em questão no pôster. Bom, espero que você tenha acertado. Se não, não desanime. É com os nossos acertos e com os nossos erros que nós aprendemos e crescemos no conhecimento, tá ok? Então vamos à próxima questão. A próxima questão também trata de uma imagem. Nós temos aqui o rosto de uma mulher e você pode ver que a sua boca está tapada com esse box, né, essa caixa de texto. Analisando aqui o elemento não verbal, o seu rosto parece um rosto, o seu olhar, melhor dizendo, está sério. Então nós estamos dizendo aqui que é uma situação séria. Então vamos analisar o que está escrito neste pôster. Temos aí o seguinte: Women shouldn't have rights. Women shouldn't vote. Women shouldn't work. Women shouldn't box. Percebemos que isso aí é um site de busca. Então alguém digitou Women shouldn't e aí surgiram essas opções, ou seja, as opções que são mais digitadas e mais procuradas no Google, porque assim funciona o sistema de busca. E aí, embaixo, no pôster, nós temos Women shouldn't suffer from discrimination anymore. Bom, o que está em evidência aí são as palavras women e shouldn't. Women é o plural de woman, que é mulher. Então, women são as mulheres. Shouldn't é um modal verb, que significa dever, devia, deveria. Então, aqui nós temos mulheres não deveriam ter direitos, mulheres não deveriam votar, mulheres não deveriam trabalhar, mulheres não deveriam box. Box aqui diz respeito à caixa, ok? No sentido de guardar as coisas. Women shouldn't suffer from discrimination anymore. As mulheres não deveriam sofrer de discriminação nunca mais. Anymore. E aqui nós temos aí uma palavra parecida, discrimination, né? Discriminação. E vamos então à questão. Vamos ler a introdução da questão do Enem. Os recursos usados nesse pôster de divulgação de uma campanha levam o leitor a refletir sobre a necessidade de a. Criticar o tipo de tratamento dado à mulher. B. Rever o desempenho da mulher no trabalho. C. Questionar a sobrecarga de atribuições da mulher. D. Analisar as pesquisas acerca dos direitos da mulher. E a letra E. Censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras. Bom, nós temos a análise que nós fizemos e nós vemos que aí está dizendo que as mulheres não devem isso, as mulheres não devem aquilo. A própria imagem, nós temos aí a boca da mulher sendo tapada, né? Ou seja, ela está sendo calada. Então é um pôster que está falando, nos alertando contra a discriminação às mulheres. Então a alternativa correta é criticar o tipo de tratamento dado à mulher. Espero que vocês tenham acertado, então vamos à próxima questão do Enem do ano de 2020. Então vamos à próxima questão. Aqui nós temos o trecho de um romance. Então, antes de lermos o trecho do romance, vamos ler a introdução da questão para vermos do que realmente se trata esse texto. Vamos lá. A passagem do romance da escritora nigeriana traz um diálogo entre duas mulheres negras, a cabeleireira Aisha e a cliente Ifemelu. O posicionamento da cliente é sustentado por argumentos que
Bom, então aqui nós já temos algum direcionamento. Eu sei que isso aqui é um trecho de um romance de uma escritora nigeriana e há um diálogo entre duas mulheres negras, a cabeleireira Aisha e a sua cliente. E agora queremos saber o posicionamento da cliente, como ele é sustentado, que tipo de argumentos sustentam esse posicionamento. Então vamos à leitura do texto. Finally, Aisha finished with her customer and asked what color Ifemelu wanted for her hair attachments. Color 4. Not good color, Aisha said promptly. That's what I use. It looks dirty. You don't want color 1? Color 1 is too black. It looks fake, Ifemelu said, loosening her hard wrap. Sometimes I use color 2, but color 4 is closest to my natural color. She touched Ifemelu's hair. Why you don't have relaxer? I like my hair the way God made it. But how you comb it? Hard to comb, Aisha said. Ifemelu had brought her own comb. She gently combed her hair, dense, soft, and tightly coiled, until it framed her head like a halo. It's not hard to comb if you moisturize it properly, she said, slipping into coaching tone of the proselytizer that she used whenever she was trying to convince other black women about the merits of wearing their hair natural. Aisha snorted. She clearly could not understand why anybody would choose to suffer through combing natural hair instead of simply relaxing it. She sectioned out Ifemelu's hair, plucked a little attachment from the pile on the table, and began definitely to twist. Então vamos aí ao texto. Vamos à análise desse texto. Nós sabemos que estamos aí num contexto de um salão de beleza, onde a cliente está tendo o seu cabelo aí, estão trabalhando no cabelo dela. Então começa o texto dizendo o seguinte: Finally, finalmente, Aisha terminou, né, finished, com seu cliente, customer, e perguntou, asked, que cor, what color, Ifemelu queria, wanted, para os seus apliques, attachments, é aquilo que você conecta ao cabelo. E ela então pede a cor 4, color 4. A cabeleireira diz, não é uma boa cor, not good color. Ela disse rapidamente, promptly. Aí a cliente respondeu, é o que eu uso, that's what I use. Então a Aisha disse, it looks dirty, tem uma aparência suja. Você não quer a cor 1? You don't want color 1? Aqui a cliente respondeu, a cor 1 é muito preta, parece falsa. Color 1 is too black, parece fake, parece falsa. Ifemelu said, ela disse enquanto ela soltava os apetrechos que estavam no cabelo dela. The hard wrap. Às vezes eu uso a cor 2, mas a cor 4 é a mais próxima da minha cor natural. Sometimes I use color 2, but color 1 is the closest to my natural color. Continua então a conversa. Então ela tocou o cabelo da cliente Ifemelu. She touched Ifemelu's hair. E perguntou, por que você não faz um tratamento relaxante do cabelo? Why don't you have relaxer? Ou seja, para soltar o cabelo, fazer ele ficar mais macio. Então a cliente respondeu, eu gosto do meu cabelo do jeito que Deus fez. I like my hair the way God made it. A Aisha insistiu, perguntando, mas como você penteia? Difícil de pentear, disse a Aisha.
But how you comb it? Hard to comb. E Femelo tinha trazido sua própria escova. She had brought her own comb. Ela gentilmente penteou seu cabelo denso, macio e apertadamente encaracolado, até que sua cabeça ficasse na forma de um halo. She gently combed her hair, dense, soft, and tightly coiled, until it framed her head like a halo. Aí ela diz: não é difícil pentear se você hidratar apropriadamente. It's not hard to comb if you moisturize it properly, ela disse. Ela disse isso enquanto mexia com os seus apetrechos no cabelo. Ela usou um tom de voz que mostrava sua insatisfação com o rumo dessa conversa. E ela estava tentando convencer outras mulheres negras sobre os méritos de usar o seu cabelo natural. She was trying to convince other black women about the merits of wearing their hair natural. Aisha snorted. Esse que é o verbo snort. Então ela fez esse som, né? Ela claramente não conseguia entender por que alguém escolheria sofrer penteando um cabelo natural ao invés de simplesmente usando um relaxante capilar. Aisha snorted. She clearly could not understand why anybody would choose to suffer through combing natural hair instead of simply relaxing it. Ela então seccionou, ela então partiu o cabelo da Efemelo, puxou um pouco o aplique e colocou na mesa e começou a torcer, fazer os rolinhos. She sectioned out Efemelo's hair, plucked a little attachment from the pile on the table, and began deftly to twist. Bom, agora vamos então às opções. Aqui nós temos um diálogo interessante, relatado pela romancista nigeriana, e a atendente do salão de beleza está tentando convencer a cliente a não usar o seu cabelo natural. Ela acha que há várias desvantagens. Então vamos à questão. A passagem do romance da escritora nigeriana traz um diálogo entre duas mulheres negras, a cabeleireira Aisha e a cliente Efemelo. O posicionamento da cliente é sustentado pelo argumento que, alternativa A, reforçam um padrão de beleza, B, retratam um conflito de gerações, C, revelam uma atitude de resistência, D, demonstram uma postura de imaturidade e, letra E, evidenciam uma mudança de comportamento. Olha só, a questão está perguntando o posicionamento da cliente e como ela sustenta os seus argumentos. A alternativa correta é a letra C. Revelam uma atitude de resistência, porque ela acha que ela deve usar o cabelo dela de modo natural e não se conformar a exigências padronizadas de beleza. Espero que vocês tenham acertado, então vamos à próxima questão do Enem de 2020. Aqui nós temos um poema de Robert Frost. Vamos ler a introdução da questão e aí então procederemos à análise do poema e das opções. Vamos lá. No poema de Robert Frost, as palavras fault e blame revelam por parte do eu lírico uma. Então vamos lá. Então quer saber sobre as palavras fault e blame. Vamos ver aí como essas palavras estão no contexto do poema. Vamos então à leitura. A minor bird.
I have wished a bird would fly away and not stand by my house all day. Have clapped my hands at him from the door when it seemed as if I could bear no more. The fault must partly have been in me. The bird was not to blame for his key. And of course, there must be something wrong in wanting to silence any song. Então vamos à análise. A minor bird, pequeno pássaro, pássaro menor. I have wished a bird would fly away. Eu desejei que pássaro voasse para longe. And not stand by my house all day. E não ficar na minha casa o dia inteiro. I have clapped my hands at him from the door. Clapped. Bati minhas mãos para ele na porta. Ou seja, a pessoa bateu palmas esperando que o pássaro fosse embora. When it seemed as if I could bear no more. Quando parecia que não ia mais aguentar. The fault must partly have been mine. Aqui está a palavra fault. A culpa, fault, must, parcialmente, partly, a culpa deve parcialmente ter sido minha. Né? Foi a minha culpa. The bird was not to blame for his key. O pássaro não era para se culpar, blame, pelo seu canto, for this key. Aqui está falando de key, de nota, nota musical. Então aqui nós temos a palavra blame, que é culpar, o verbo culpar, e em cima, na frase anterior, fault, que é o substantivo culpa. Vamos terminar então o poema. E é claro, and of course, there must be something wrong. There must be, deve haver algo, something errado, wrong, in wanting to silence any song, em querer silenciar qualquer canção. Olha que bonito como termina o poema. Diz que é claro que deve haver algo errado em querer silenciar qualquer canção. Quão bonito é o canto dos pássaros, né? Vamos ouvi-los, porque eles inspiram a nossa alma. Então vamos à questão. No poema de Robert Frost, as palavras fault e blame revelam por parte do eu lírico uma alternativa A, culpa por não poder cuidar do pássaro, B, atitude errada por querer matar o pássaro, C, necessidade de entender o silêncio do pássaro, D, sensibilização com relação à natureza do pássaro, e a letra E, irritação quanto à persistência do canto do pássaro. Note que querem saber quando o eu lírico, a pessoa que está aí recitando este poema, o que ela quer dizer quando ela usa as palavras culpa, fault, e culpar, blame. Diz que the fault must partly have been in me. The bird was not to blame for his key. Aqui ele está dizendo que a culpa é minha, parcialmente é minha, porque o pássaro não é culpado pelo seu som, pela sua voz musical, pelo seu canto. Então a alternativa correta é sensibilização com relação à natureza do pássaro. Agora vamos à última questão do Enem de 2020. Agora vamos à última questão do Enem de 2020. Vamos então ler a introdução desta questão. A Mother in a Refugee Camp. A introdução diz assim: o escritor nigeriano
Chinua Achebe traz uma reflexão sobre a situação dos refugiados em um cenário pós-guerra civil em seu país. Essa reflexão é construída no poema por meio da representação de uma mãe explorando a ou as. Olha só, a introdução já nos deu aqui algumas informações interessantes. É um escritor nigeriano fazendo uma reflexão sobre a situação de refugiados no seu país no pós-guerra civil na Nigéria. Então, essa reflexão ele constrói um poema por meio da representação de uma mãe. Ele está explorando o quê? Então, vamos ver então, vamos analisar, vamos ler o poema. A Mother in a Refugee Camp. Uma mãe em um campo de refugiados. No Madonna and child could touch her tenderness for a son. She soon would have to forget. The air was heavy with odors of diarrhea, of unwashed children with washed out ribs, and dried up bottoms waddling in labored steps behind blown empty bellies. Other mothers have had long ceased to care, but not this one. She held a ghost smile between her teeth, and in her eyes the memory of a mother's pride. She had bathed him and rubbed him down with bare palms. She took from their bundle of possessions a broken comb and combed the rust-colored hair left on his skull. And then, humming in her eyes, began carefully to part it. In their former life, this was perhaps a little daily act of no consequence. Before his breakfast and school, now she did it like putting flowers on a tiny grave. Uau! Vamos à tradução deste poema. Está descrevendo uma cena bem triste num campo de refugiados, a sua mãe e a sua criança. Então começa fazendo uma referência à Madonna e à criança. Aqui, gente, a Madonna aqui não é a Madonna cantora, tá? Isso aqui é uma referência ao quadro, ou melhor dizendo, isso aqui é uma referência à escultura da Madonna e seu filho. Então é aqui a mãe e a criança. No Madonna and child could touch her tenderness for a son. Aqui está dizendo que nenhuma mãe e criança poderia ser comparada à gentileza pelo seu filho. Aqui está dizendo do carinho, the tenderness, que a mãe estava demonstrando pela criança, que era incomparável, nem mesmo a Madonna e o seu filho poderiam ser comparados. Esse cuidado, esse carinho. She soon would have to forget. Ela logo teria que esquecer. The air was heavy with odors of diarrhea. O ar estava pesado, heavy, com odores de diarreia. Of unwashed children, de crianças, children, unwashed. Wash é lavar. Unwash é crianças que não estão lavadas, crianças sujas. With washed out ribs, com as costelas expostas. Ribs, ou seja, as crianças bem magrinhas. Aqui nós estamos falando de um campo de refugiados, há muita criança doente com diarreia, disenteria e outras doenças, né? E elas ficam magrinhas, né? É bem triste a situação. Other mothers there had long ceased to care, but not this one. Outras mães lá já tinham parado de se importar há muito tempo. They had long ceased to care, mas não esta, but not this one. Ela tinha um sorriso fantasmagórico entre os seus dentes. She held a ghost smile between her teeth.
e nos seus olhos a memória de um orgulho de mãe. And in her eyes the memory of a mother's pride. She had bathed him, ela tinha banhado ele, and rubbed him down with bare palms, e esfregou ele com suas próprias mãos. Bare palms, só as mãos. She took from their bundle of possessions a broken comb. Ela tirou do seu bundle of possessions, do seu monte de possessões, das suas tralhas, a broken comb, uma escova quebrada, and combed the rust-colored hair left on his skull, e penteou o cabelo cor de ferrugem, rust-colored hair, no seu crânio, on his skull. E então, and then, humming in her eyes. Humming é o verbo que verbo é esse, gente? Humming é sussurrar, né? Como é que é? Humming in her eyes, ou seja, cantarolando com os olhos. Began carefully to part it. Ela começou cuidadosamente, carefully, a partir o cabelo da criança. Part it. In their former life, na sua vida anterior, former life, antes da guerra, é claro, this was perhaps a little daily act of no consequence. Isto era talvez, o que ela está fazendo, penteando o cabelo do filho, era talvez um pequeno ato diário de nenhuma consequência. Before his breakfast, antes do café da manhã dele e da escola. Quer dizer, ela fazia isso antes do café da manhã e da escola, penteava o cabelo do filho. Now she did it like putting flowers on a tiny grave. Mas agora ela fez isso como se estivesse colocando flores, putting flowers, numa pequena cova, um pequeno túmulo, on a tiny grave. Muito triste. Então vamos à questão. O escritor nigeriano Chinua Achebe traz uma reflexão sobre a situação dos refugiados em um cenário pós-guerra civil em seu país. Essa reflexão é construída no poema por meio da representação de uma mãe explorando a ou as. Letra A. Demonstração de orgulho por não precisar pedir doações. Letra B. Descrições artísticas detalhadas de uma obra conhecida. Letra C. A aceitação de um diagnóstico de doença terminal do filho. Letra D. Consternação ao visitar o túmulo do filho recém-falecido. Letra E. Impressões sensoriais experimentadas no ambiente. A alternativa correta, letra E. Impressões sensoriais experimentadas no ambiente.